Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores hoje, ele versa sobre penhora online e possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por carta-fiança ou seguro-garantia. Trata-se do recurso especial 2.034.482, oriundo de São Paulo, RESP 2034482. A referência completa do julgado, bem como a ementa, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui na origem que fundamentou a pretensão que o STJ enfrentou? Nós tivemos o ajuizamento de uma execução por título executivo extrajudicial de um banco, cobrando a quantia de cerca de R$1 milhão em face de seu cliente, que era o devedor. Na execução, o banco solicitou e o juiz deferiu a penhora online e deu-se o bloqueio de numerário das contas da executada. A executada peticionou alegando que os bloqueios simplesmente inviabilizavam, impossibilitavam a continuidade das atividades empresárias. Está tudo bloqueado, não tinha como pagar para o fornecedor, as despesas do dia a dia, os funcionários. Então a executada pediu a substituição do dinheiro, do numerário penhorado, por seguro-garantia, juntando uma apólice de uma seguradora no valor de R$3 milhões. E o exequente alegou que essa substituição violaria a ordem preferencial do artigo 835, inciso 1º do CPC. Então vamos lá. Realmente o 835 prevê, 835 do CPC, tá? Que a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E logo em primeiro lugar, vejam aí, o dinheiro em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, que naturalmente é o mais comum. Pode penhorar dinheiro debaixo do colchão, né, em espécie, ou em depósito de instituição financeira. Foi esse o caso. Aí vejam o parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, as circunstâncias do caso concreto podem permitir que o juiz altere a ordem, mas só nas demais hipóteses, segundo o legislador, a princípio. Por quê? Porque a penhora de dinheiro é prioritária do ponto de vista da administração da justiça e da efetividade da tutela jurisdicional, é a medida mais efetiva, porque penhorado dinheiro não há necessidade de prática de atos expropriatórios. É muito melhor penhorar um dinheiro, que é só transferir para a conta indicada pelo exequente, do que penhorar carro, para depois expropriar o carro em leilão. Do que penhorar imóvel, para depois expropriar o imóvel. Do que penhorar semovente. Você teve que cuidar da guarda e conservação do bem, para posterior expropriação. Então, o dinheiro dá muito menos trabalho para o judiciário. Por isso que a ordem é preferencial e promove com mais ênfase a efetividade. Então, esses os pontos para se falar quanto a ordem preferencial do dinheiro que está lá em primeiro plano. Mas aí, o que o exequente esqueceu de falar? O parágrafo 2º equipara, para fins de substituição, o dinheiro da fiança bancária e do seguro-garantia judicial. Olha lá, para fins de substituição da penhora, que foi o pedido da executada, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. Então, o seguro-garantia deveria ser, no mínimo, de 1.300.000. A jurisprudência até complementa esse parágrafo 2º, dizendo é o débito, incluindo por débito, entende-se, o débito literalmente exequendo, mais as custas, mais os ônus da sucumbência. Você soma isso 30%, mas aqui a apólice, o seguro-garantia aqui era de 300%. Estava se cobrando 1 milhão e estava garantido era
3 milhões. Por isso que o exequente, o executado, que teve as contas bloqueadas, pediu a substituição. E aí, o que os senhores acham que o STJ afirmou? Aplicando um outro julgado a título de precedente, o RESP 1691748, da onde se extrai, no item 7 desse julgado, o CPC de 2015, no artigo 835, parágrafo 2º, equiparou para fins de substituição da penhora a dinheiro, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial da execução, mais 30%. Aí vai lá. O seguro-garantia judicial é uma espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos débitos judiciais que o tomador, potencial devedor, necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídos multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao segurado, e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedade empresária submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, salvo por defeito formal ou salvo por inidoneidade da salvaguarda oferecida. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima efetividade da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios da satisfação do crédito ao exequente. Então vejam, a jurisprudência do STJ, e nesse julgado, a conclusão do STJ foi pela procedência do provimento do RESP para permitir a substituição, porque o seguro garantia judicial, ele traz uma efetividade suficiente para a execução e, ao mesmo tempo, ele permite que o devedor preserve o capital circulante da atividade necessária para a atividade empresária. E aí, veja, a solvibilidade, o único risco que tem o seguro-garantia judicial é a quebra da seguradora. Mas se for parar para pensar, há um risco também na penhora online da quebra da instituição financeira. Tem lá o dinheiro numerário depositado e você chega para ver, quando vai transferir, não tem mais, quebrou. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que são, em geral, os bancos que administram as contas judiciais. Em tese, esse risco tem também. E por que a gente fica seguro com o dinheiro depositado no banco? Porque tem controles de órgãos fiscalizatórios. A solvibilidade do banco é atestada pelo Bacen e demais instituições. A mesma consideração, mutatis mutandis, para a seguradora. Por que a solvibilidade da seguradora é presumível? Porque ela também é fiscalizada pela SUSEP. Nesse aspecto, o Sistema Financeiro Nacional traz uma certa segurança. Então, de se aplicar o 835, parágrafo 2º do CPC, que prevê a possibilidade de substituição, porque a fiança bancária e o seguro-garantia judicial se equiparam a dinheiro. Ter lá um documento nos autos dizendo que o valor, o numerário, está disponibilizado numa conta judicial administrada por um banco, uma instituição financeira,
ou ter um documento assegurando que tem um valor garantido administrado por uma seguradora ou por uma carta-fiança bancária, dá no mesmo. Por isso que a lei trouxe essa equiparação legal mediante uma técnica de assimilação. Claro que não é absolutamente a mesma coisa, senão não teria nomes diferentes, senão não seriam institutos diferentes, mas são equiparáveis e a lei equiparou porque são muito próximos para o que nos interessa aqui, que é, ao final de contas, garantir o juízo da execução e saber que, depois de discutir todos os aspectos processuais e materiais, o exequente tem lá a quantia para levantamento, ok? Então, meus amigos, isso que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só, vamos ficando por aqui.